Hoje é dia de entender a escala Kelvin de temperatura. A temperatura havia sido definida como a propriedade que dois corpos em contato térmico têm em igual valor quando não ocorrem transformações térmicas entre eles. É o estado que se chama de equilíbrio térmico. É como quando você coloca um termômetro que vai medir a temperatura dele mesmo. Se você quiser que ele meça a temperatura dele tem de ficar igual à sua. Isso ocorre quando ele para de dilatar. Nesse contexto, não haveria uma temperatura mínima para o universo, né? Nessa definição da lei zero da termodinâmica. É que começaram a estudar os gases. Verifica-se que um gás confinado num recipiente de volume constante, ao ser aquecido, apresenta um aumento na pressão. Anotaram os valores e construíram o gráfico. Ao prolongar essa reta aqui, olha, do gráfico, essa é a parte interessante, se verificou que sempre em todos os experimentos podia trocar o gás, podia trocar a quantidade, o volume, aqui sempre vinha bater no menos 273,15 graus Celsius de temperatura, que comumente arredondamos para menos 273. Mas o que isso quer dizer? Isso significa que nesta temperatura o gás não exerceria pressão, a pressão iria dar zero aqui neste local. Mas o que isso quer dizer? Foi criado um modelo que representa microscopicamente um gás. Nele, o gás seria constituído por um conjunto de partículas em movimento caótico, movimento desordenado, um movimento agitado. As partículas exerceriam a pressão nas paredes do recipiente por meio das colisões. Colidiu, fez força, exerceu pressão. Pensando assim, o que faria as partículas não exercerem pressão a menos 273 graus Celsius? Bom, é o que você imaginou. Basta essas partículas pararem e não colidirem mais. Teríamos a agitação zero. Entrarem em repouso é o que significaria isso. Isso faz sentido porque, aumentando a temperatura, a agitação aumenta e a pressão aumenta junto. Então, diminuindo a temperatura, a agitação diminui, a pressão diminui e tudo começa a fazer sentido. Foi aí que surgiu William Thomson, o Lord Kelvin, e propôs que essa temperatura mínima fosse nula, o tal do zero absoluto, representando a ausência de agitação. Era então a menor temperatura, concebida por esse conceito de agitação das partículas chegando a zero. Para isso, ele utilizou a mesma graduação em Celsius, a mesma quantidade de tracinhos. Assim, ele deixou as mesmas 100 divisões, os 100 espacinhos aí entre o ponto de gelo e o ponto de ebulição da água ao nível do mar. Para isso, bastaria somar 273,15 graduações ao valor da Celsius. Somou menos 273,15 mais 273,15, zero. Zero mais 273,15, que vai dar a mesma quantidade de espacinhos, dá 273,15. 100 mais 273,15 dá 373,15. E assim seriam as mesmas divisõezinhas em Kelvin que nós teríamos em Celsius. E dessa maneira, a gente diz que existe a mesma graduação. As duas escalas têm 100 graduações entre o ponto de gelo e o ponto de ebulição da água. Daí as duas poderiam ser chamadas centígradas. Então não é interessante falar graus centígrados. Quando quiser falar do Celsius, graus Celsius. Quando quiser falar do Kelvin, Kelvin. Em geral, arredondamos esse 273,15 para 273. Bom, outra coisa é que nós não falamos graus Kelvin. Não, nós falamos Kelvin, porque não se trata mais de uma graduação, de uma escala, mas sim de uma unidade. Não é que nem o Celsius que poderia ir de menos infinito ao mais infinito. Não, foi definido o zero. Rigor, a atual definição de 1 Kelvin está relacionada à temperatura do ponto tríplice da água, estado esse caracterizado por uma condição de temperatura e pressão em que a água coexiste nos três estados físicos em equilíbrio térmico: sólido, líquido e gasoso. Sensacional!
Nós dizemos então que 1 Kelvin é o valor desta temperatura dividido por 273,16. Foi assim que se definiu e se define a temperatura atualmente no sistema internacional. O valor da temperatura desse ponto tríplice é 0,01 graus Celsius e, obviamente, a temperatura 273,16 Kelvin. A gente faz aquela soma que a gente aprendeu. Douglas, e o que mais? Agora a gente pode fazer um resumo da forma de transformação de uma unidade para outra. Para transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin, basta somar 273,15. Para transformar a temperatura de Kelvin para graus Celsius, basta subtrair esses 273,15. Contudo, as variações de temperatura têm o mesmo valor nas duas unidades. Se o gelo for de, por exemplo, 0 até 100 graus Celsius, se transformando em vapor, ele aumenta 100 graus Celsius. Mas olhando na escala Kelvin, ele também aumenta 100 Kelvin. Então, aumentou 1 grau Celsius, aumentou 1 Kelvin e vice-versa. Quaisquer outras escalas são irrelevantes. Fahrenheit para quê? Utilizemos graus Celsius para o nosso dia a dia e Kelvin para os laboratórios de física e os estudos de termodinâmica. Quer entender toda a física comigo aprendendo de verdade? Conheça meu curso em físicacondouglas.com.